tema de hoje: transições. Transições. Segundo uma frase de um filósofo grego chamado Heráclito, ele disse que nada há de permanente exceto a mudança. A gente vive em constante mudança, em constante metamorfose. E essas transições que nós vivemos nas nossas vidas, algumas delas Deus nos permite para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Por que que tem crente que vive falando, poxa, eu estou numa prova, e nunca sai da prova, fica sempre na prova. E eu já falei aqui, crente que vive na mesma prova é porque não estuda. Porque se você estudar, você vai passar essa transição, você vai sair da prova, vai obter a vitória, pode vir uma outra prova, mas você também vai obter, desde que você tenha esse relacionamento com Deus, desde que você tenha esse entendimento de quem é Deus e do que nós estamos fazendo aqui nesta terra como pessoas. Falta para muita gente maturidade cristã, entendimento cristão, crescimento, essa fase de transição. O apóstolo Paulo falou sobre isso algumas vezes. Ele usou um termo que está registrado na Bíblia. Ele fala de pessoas que estão na igreja, que essas pessoas elas nunca crescem, elas estão sempre querendo um leitinho. E se você trouxer um alimento mais substancial, essa pessoa vai rejeitar. Elas ainda são crianças espiritualmente. E quando nós nascemos de novo, através do nosso batismo e tal, quando a gente recebe Jesus, quando a gente nasce de novo, a gente nasce por uma nova vida. Nessa nova vida, a gente cresce como uma criança normal cresce. Para uma criança normal crescer, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser criada, ensinada sobre vários aspectos da vida. Para isso que existe culto, para isso que existe igreja, para isso que existe pregadores, pastores. Para quê? Para, como se fosse, claro, fazendo essa função de pai, pegar essas crianças espirituais e ensiná-las no caminho que elas devem andar, trazer para elas alimento que seja até certo ponto brando, mas com o passar do tempo vai havendo uma transição, a criança vai crescendo, ela já não vive mais de mamadeira com leite Nescau ou com leite normal que se usa aí. A mãe já coloca um pouco de arroz, um pouco de um pedacinho de frango, e ela vai crescendo, ela vai para uma outra fase, nessa transição, ela vai dando um pouco mais, por exemplo, vai dando feijão, vai dando outro tipo de alimento, vai dando um suco, e a criança vai desenvolvendo. Da mesma forma, espiritualmente, nós precisamos desenvolver. Só que a gente vive no meio de uma geração que ela estagnou, ela não saiu dessa fase inicial, ela ainda está parada. Aliás, se fosse citar aqui a Bíblia e fazer uma analogia com o que a Bíblia ensina, Jesus falou que no final de tempos, ou em algum momento, o amor das pessoas ia esfriar. Que tipo de amor é esse? Esse amor de viver essas transições e de enfrentá-las e de ir para frente, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a obra dele, de ter esse prazer de ajudar pessoas, de viver pelas pessoas, de fazer algo pelas pessoas, de fazer algo pela nação. Ou seja, a gente vive tempos de transições. Mas infelizmente hoje, no meio da igreja, tem muitas crianças espirituais, e elas parece que elas não querem crescer, que elas não querem viver essa transição. Que tipo de transição existe? Poxa, de filho para pai, de empregado para patrão, de pessoa que era escrava e se tornou livre.
Existem alguns períodos de transição da adolescência, daquele pré-adolescente para adolescente, para jovem, para um pouco mais jovem. Existem essas transições nas nossas vidas. Você está num emprego, de repente você arruma um emprego melhor, e para esse emprego melhor você passa por uma transição de entendimento, de estudo, de conhecimento. Se eu trouxer isso para a Bíblia, muita gente na Bíblia, muitos exemplos que nós temos de pessoas que não souberam administrar essas transições. Como eu disse, ainda hoje existem crianças espirituais dentro da igreja. Por que crianças? Porque elas não vivem estes momentos de crescimento. Qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de semblante, de bronca que você der, por exemplo, existem crentes que são muito dodóis, eles não aceitam uma correção ou uma chamada, mesmo você chamando com amor, mesmo você falando com amor. Tem muito crente que não aceita isso, por quê? Porque ele não viveu essa transição ainda, ele ainda é criança. E como uma criança, ele quer que Deus faça tudo por ele, que o pai, faça tudo por ele, ajude ele em tudo que ele tem que fazer, o pai tem que dar tudo para ele, porque ele é filho e tal. E está cheio de crentes hoje nas igrejas, até frustrados, porque as pessoas que ensinaram, não ensinaram essas crianças a crescer. Ensinaram elas o seguinte: você tem que chegar na igreja e começar a exigir de Deus. Deus, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor é pai, o Senhor tem que me dar aquilo, o Senhor é pai. Eu nunca me esqueço, um pregador, um grande pregador aqui do Brasil, no passado, ele falava isso nas transmissões de televisão que havia dos cultos da igreja. Ele disse: você tem que chegar em Deus e falar assim: o Senhor é pai, o Senhor tem que me dar, porque se o Senhor não me der, eu não vou mais servi-lo. Eu não quero mais servir o Senhor. Se o Senhor não me der, eu não quero. Parece aquelas crianças birradas, cheia de birras. E eu não consigo entender esse relacionamento com Deus, nesse relacionamento pai e filho, eu exigi alguma coisa do pai, ou exigi alguma coisa de Deus. O relacionamento que eu devo ter com Deus é um relacionamento sim de pai para filho, mas aquele pai que eu respeito, que eu amo e que eu respeito, e que eu entendo que tudo que ele permite, as fases que nós vivemos, as transições que nós vivemos, por trás do pano de fundo, eu vejo a mão de Deus agindo, permitindo, limitando, abrindo, curando, fazendo coisas que às vezes fogem do nosso entendimento, ou permitindo coisas que às vezes fogem do nosso entendimento. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre transições, nada como a Bíblia. Quero ler com você, que trouxe a sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14, texto que fala de pessoas que passaram por uma transição. Texto que eu gosto muito de citar, porque fala do povo que saiu do Egito para uma terra prometida. Êxodo capítulo 14, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado aí, e você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Vamos lá, para alguns Êxodo, para outros Exodo, mas segue capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, versículo 2: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Versículo 3: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Versículo 4: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Versículo 6: então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército.
Versículo 7, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Versículo 8, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Versículo 9, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra de faraó ou do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Versículo 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Versículo 11, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Versículo 12, já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Versículo 16, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Versículo 17, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. 19, a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Versículo 20, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, 22, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Versículo 23, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Versículo 24, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Versículo 25, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Aí os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Versículo 26, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Versículo 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Versículo 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 30, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31 e último, desse que quero ler, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Fiz questão de ler o texto todo, porque todo mundo conhece essa história, mas é sempre bom lembrar.
Tem alguns pontos aqui interessantes. É normal em tempos de transição, de vida cristã, a gente aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. Tem gente que aprende, tem gente que está sempre vivendo esse momento, ele nunca dá um salto, ele nunca dá um passo, ele nunca vai para frente espiritualmente falando. E até na vida cotidiana. É normal que nesse tempo de transição a gente vai aprendendo a confiar em Deus. Se a gente olhar para a vida desse povo, meu irmão, tudo era novo para eles. Os caras eram escravos, eles tinham uma mente de escravos. A mentalidade deles era de escravidão, de não ter esperança de futuro. Eles viviam pensando no passado, porque no passado alguém lá recebeu uma promessa de Deus, Abraão, Isaac, Jacó. Depois, através de José, eles receberam uma promessa que Deus iria libertar aquele povo, mas o tempo passou, passaram-se 430 anos e nada aconteceu. Aí, de repente, esse povo ele é tirado meio que às pressas daquela escravidão e eles vão nessa transição viver a liberdade. Esse povo, eles não entenderam essa transição. Haja visto o que nós lemos. Por exemplo, o povo está caminhando, existe uma coluna de fogo, uma nuvem, na frente, o anjo do Senhor também guiando, e ainda assim, quando eles viram que a nuvem e o anjo foram para a parte de trás, quando eles viram o exército do Egito vindo armado até os dentes para persegui-los, eles ficaram com medo. Por quê? Porque na cabeça deles, eles eram escravos ainda. Eles não tinham entendido aquela transição de escravidão para a liberdade. E por conta de não entenderem, eles ficaram com medo. E nesse medo, quando você está com medo, você acaba falando muita bobagem. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a reclamar: ô Moisés, não tinha túmulo para enterrar a gente lá, por isso que a gente veio morrer aqui? E Moisés começou escuta, calma gente, calma. Esse exército que vocês estão vendo, a partir de hoje vocês nunca mais o verão. Vejam o que Deus vai fazer por vocês. Mas a mentalidade do povo era de escravo. E infelizmente, com Deus abrindo o mar, eles passando em terra seca, eles viram o mar se fechar, todo o exército de Faraó morreu. Mas ainda assim, quando eles cantaram, se alegraram, dançaram e começaram a sua caminhada de liberdade, eles não entenderam. Porque nesse momento de transição, na maioria das vezes a gente tem que reaprender algumas coisas. Eles não sabiam como desfrutar de liberdade. Eles eram livres, mas eles não sabiam desfrutar de liberdade. E aí entra o que acontece na vida de muita gente, que às vezes se torna cristão, e quando você se torna cristão, quando você torna-se um discípulo de Cristo, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador conscientemente. Por que você recebeu Jesus? Porque Ele pagou na cruz um preço pelos meus e pelos seus pecados. Por que a gente agora é cristão? Ou como dizem no popular, por que eu tenho que virar crente? E ninguém vira crente. Você só reconhece que você é pecador, que para você ter um relacionamento com Deus que é santo, você precisa de um caminho, e o único caminho que pode te levar a Deus é Jesus. Então, quando você entende quem é Jesus e o que Ele fez, você o recebe como o Senhor de sua vida. E aí a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Você agora não é mais escravo do pecado. Agora, Deus te deu a capacidade, através de Cristo, de você dominar o pecado. Lembra lá em livro de Gênesis, quando Caim quis matar Abel? O desejo que ele teve na mente, quando Abel apresenta a sua oferta para Deus, e não era a oferta
A questão ali não era a oferta, se era muito dinheiro, se era pouco dinheiro, se era mais gostoso, menos gostoso, mais valioso, menos valioso. O problema não era esse. A questão ali era que jeito que você se apresenta diante de Deus para apresentar a sua oferta. E a gente entende no texto de Gênesis que Abel apresentou o melhor que ele tinha, da melhor forma que ele tinha. Caim não. Caim apresentou a oferta. É um hábito, eu vou lá, tipo assim, hoje tem culto, eu vou para o culto. Porque se eu não for, o pastor depois vai ficar me ligando, falando, então eu vou para o culto. Foi mais ou menos assim que Caim foi para o culto. Aí chegou no culto, ele viu que um irmão lá estava sendo abençoado, justamente o irmão dele, Deus estava se agradando, aí ele fica bravo. Aí Deus tem um tete a tete com ele, fala assim: Caim, cuidado, o pecado bate na sua porta, só que cabe a você dominá-lo, você tem que dominar. E claro, ele, sim senhor, pai, o senhor falou, está falado, amém. Mas, virou as costas, ele foi e tirou a vida do próprio irmão. Pecado, a gente era escravo dele. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente entende, a gente agora é livre. Mas eu sou livre para quê? Livre justamente para dizer não para aquelas coisas que eu fazia. Mas tem muito crente que ele não entende a liberdade que Cristo nos dá na cruz do Calvário. Então ele acha assim: eu sou livre agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer isso, aquilo outro, porque depois eu vou na igreja, peço perdão, aí Deus é misericordioso, Deus me perdoa, aí eu vou, eu pinto, bordo, aí eu volto para a igreja, depois peço misericórdia a Deus de novo, aí depois dá na cabeça, eu saio e falo mais um pouquinho, aí eu faço um sexozinho aqui, aí eu vou ali, fumo, cheiro um pouquinho ali, aí eu vou lá, dou uma bebidinha, mas depois eu volto e peço. Você não entendeu o que é ser livre. Cristo justamente nos libertou dessas coisas, do mundo. E esse povo aqui não entendeu essa transição. Agora eles estavam livres. Livres para quê? Para ir para uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra gostosa, uma terra produtiva. Deus ia tirar um povo que estava morando em casas boas para colocar o povo dele. Mas esse povo não entendeu essa transição, porque a mente deles era a mente de escravo. Entende, irmãos, por que muita gente na igreja hoje não vai para frente, desiste? Porque a mente dele não muda. Ele está sempre com aquela mente de escravo. Mas e lá no mundo? E eles estavam assim: não, porque lá no Egito, eu comia carne, um pedacinho lá de osso com carne, mas eu comia. E aqui agora eu estou livre, mas não tem carne. Mas lá no Egito eu trabalhava 12 horas, 13 horas por dia. Agora eu estou livre, mas não tem graça. Eu queria estar lá. Tem muita gente dentro da igreja assim. Ele não entendeu por que ele está livre. Ele não entendeu esse processo de transição. Deus nos libertou para quê? Para que a gente cresça. Eu saí da vida de criança, agora eu sou pré-adolescente. Aí eu continuo de pré-adolescente, eu vou para adolescente. Aí eu vou crescendo de adolescente eu começo a ficar jovem. Processo. Aí de solteiro eu me torno um homem casado. Aí de filho eu me torno um pai. Aí de pai de um bom tempo eu me torno avô. Ou seja, existem esses momentos de transição na nossa vida secular. Na vida espiritual é aquela mesma coisa. Mas infelizmente esse povo, eles tinham uma mentalidade tão grande de escravidão dentro de si, que eles estavam sempre olhando para trás. Um erro que muita gente comete hoje é atribuir tudo que acontece de ruim. Fala assim: mas o diabo, vou te falar, viu? Desgraçado não descansa. O desgraçado fica me tentando. E eu passo no lugar, eu fecho o olho para não olhar, mas o diabo vem e me tenta. Aí eu vou lá. Eu fico tentado, eu fico tentada. Irmão, nem tudo é o diabo, viu? Se você olhar bem para esse texto aqui, Êxodo 14, 3, acho que os irmãos estiverem ali, só para a gente lembrar. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Aí Deus fala assim: então Moisés, eu endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Interessante isso. Eles olhavam e falavam assim: o diabo está aí, né?
Naquela época nem se falava muito de diabo, né? Todo mal que era atribuído era assim, é castigo, Deus está castigando, então é por isso que eu estou passando por isso. E meu irmão, minha irmã, se Deus permite situações para que a gente passe esses momentos de transição, cresça, vá para frente, tenha uma vida saudável, uma vida abençoada em nome de Jesus. Se você ler a Bíblia, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 8, aqui no telão, versículo 28, na versão NVI que nós usamos, ela diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pausa, só nesse texto aqui eu já tenho uma grande mensagem. Eu vou pegar só uns pontos aqui para a gente entender. Quem ama Deus aqui? Puxa vida, todo mundo, glória a Deus. Se você ama Deus, você sabe que Deus tem um propósito para você, sim ou não? Porque Paulo diz o seguinte: sabemos. Poxa, se eu sei, então por que eu fico questionando? Ô Deus, o Senhor deixou, hein? Estou me lascando aqui, o Senhor também é fogo, viu? Ou então, o diabo está aí, filha da mãe está aí me perseguindo. Espera um pouquinho. Se você tem Jesus, se você conhece Jesus, você sabe, amém? O que diz o texto lá? Pode voltar um aí, ótimo, obrigado. Sabemos que Deus age. Poxa, eu sou cristão, eu sei, Deus está comigo. Deus não foi tomar um café, dormir, e eu fiquei aqui me lascando com o diabo, me futucando. Não. Deus está comigo. O livro de Salmo diz que Deus, nem tosquenejar, essa expressão antiga é aquele assim, você está quase dormindo, você fica assim, nem isso ele faz, porque ele não precisa. Então, eu creio que Deus, eu sei que Deus está comigo. Amém? E por que eu sei que Deus está comigo? Porque Ele me ama. E eu também o amo. Então Paulo diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas. Diga assim comigo: todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, para terem a forma, a imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30 ele diz: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Aí ele encerra essa parte dizendo, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, que tipo de mentalidade tinha que ter no coração daquele povo? Tinha lá 2 milhões de pessoas, mais ou menos, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, alguns falam em 3 milhões de pessoas, saíram do Egito. No meio desses tinha uns crentes que oravam. Mas a maioria das pessoas que iam, elas iam só ali. Eu ouvi o cara orando: oh Deus, o Senhor tem uma promessa para a gente de liberdade, quando será, Deus, que o Senhor vai trazer liberdade para a gente? E enquanto isso o outro orava, às vezes, cara, falando de liberdade, a gente é escravo. Porque na igreja está cheio de gente assim, gente que ora, gente que compreende, gente que sabe que Deus está ali agindo, Deus está no controle, Deus abençoa, Deus tem misericórdia, Deus ama, Deus chamou, Deus trouxe um propósito, criou a gente para a gente cumprir um propósito nesta terra. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele sabe disso. Mas tem gente que vai na igreja e fica com aquela expectativa: ai, será que Deus vai me abençoar hoje? Ah, que coisa, eu vou embora para casa porque Deus não me abençoou hoje, estou triste, estou até chateado com Deus. Dá o dedinho, estou de mal. Aí ele não vem mais na igreja. Aí passa um tempo, a situação aperta, ele fala: ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Era a vida desse povo, irmãos. Qual era o pensamento que eles deveriam ter? Caramba, a gente era escravo, agora nós somos livres. A gente trabalhava 12, 13 horas por dia, às vezes 14 horas por dia, agora a gente está livre.
A gente morava numa casinha pequenininha de sapê lá, velhinha. Agora a gente vai para uma terra que manda leite e mel. A gente vai ter uma terra para plantar. Do nosso suor, nós plantamos, nós vamos colher, nós vamos comer, nós vamos vender, nós vamos ter uma vida melhor. O exército está vindo, não tem problema. Deus age em todas as coisas. Se Deus permitiu esse exército, Deus vai dar o livramento, porque Ele é Deus, Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Tinha que ter esse pensamento ou não? Mas qual era o pensamento do povo? Deus esqueceu de nós. Moisés, é para morrer aqui que você trouxe a gente de lá? Não tinha túmulo suficiente lá? Gente que não viveu a transição. Quem viveu essa transição? Daquela geração acima de 20 anos, só Josué e Calebe. O resto acima de 20 anos, todos morreram no deserto. Os filhos cumpriram, Deus cumpriu a promessa na vida dos filhos. Porque os outros, eles não entenderam o que era viver aquela transição. Eu era escravo, agora sou livre. Antigamente eu vivi uma vida mirrada, agora eu estou vivendo uma vida abençoada. E glória a Deus por isso. Agora eu vou estar na presença do meu Deus, eu vou amá-lo. Quando Deus fala através de, ou para Moisés, e Moisés fala para o povo, Êxodo 14, versículo 18, acompanha aqui no telão, diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. O anjo de Deus que ia na frente, retirou-se e colocou-se atrás. A coluna saiu da frente e se colocou atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas, para um e luz para o outro, de modo que os egípcios, eu era, como sou até hoje, Deus sabe disso, servia, e não é essa mamata que é hoje, que o pastor fala assim: irmão, você, por favor, pode pegar aquela cadeira e trazer aqui? Na minha época, o pastor, que inclusive um deles foi meu pai, falou assim: faz massa aí, massa mole, vai seu mole, passa essa massa logo. E a gente carregava massa. E aí pegava uma vez numa das igrejas que meu pai construiu, era um pouco mais estreita, acho que era mais ou menos isso aqui, e colocou aquelas telhas enormes assim. E para subir essas telhas, de um lado 2 irmãos puxando uma corda, do outro lado eu numa escada, com 19 anos de idade, 69 quilos, imagina, uma vara de pescar, né? Subindo a escada com o irmão do outro, com outro irmão do outro lado, numa escada, subindo no ombro, subimos 25 telhas. E no final o pastor ainda falou assim, que era meu pai: pô, vocês são mole, demoraram, hein? Quer dizer, a gente passou por essa transição. Aí vivemos outro tempo, dificuldades. Por exemplo, eu tive uma empresa, aí eu fui obrigado a vender a empresa, perdi a empresa, vendi, como eu falei domingo passado aqui. Isso ficou no passado. Aí, como foi essa transição? Tive que voltar a trabalhar de empregado, sem ter trabalho, sem ter carro. Tive que me reinventar. Acreditar que Deus está comigo, que Deus ia abrir uma porta, e trabalhando, e correndo atrás, andando a pé, uma dificuldade. Se eu fosse como aquele povo, eu ia ficar choramingando: Deus, o Senhor fez eu perder minha empresa, o Senhor é tão ruim, né, Deus? Eu ainda que fui dizimista, ofertante, hoje agora eu perco a empresa, Senhor, o Senhor não me ama. Eu não tive tempo de chorar, eu tinha uma família para sustentar, eu tive que ir atrás e trabalhar. Vivi essa transição, mas eu vivi e passei por essa transição. E Deus honrou minha vida e me arrumou uma porta de emprego, arrumei um emprego melhor. Nesse emprego, a pessoa que era amiga, que me reencontrou depois de uns 10, 12 anos, me ofereceu trabalho, e eu fui, eu me esforçava, saía de Osasco, ia lá para o Tremembé, 3 ônibus para ir, 3 para voltar, e aquela luta e tal. Esse momento de transição foi indo. Deus foi abençoando. Depois de um ano, o cara comprou um carro, os velhinhos, e me deu, falou: você tem se esforçado, eu vou te ajudar com um carro, compra lá, depois a gente vê. Ele ajudou, deu o dinheiro, e aí eu fui, daquele carro eu troquei por um pouquinho melhor, e depois eu passei pela transição, peguei um outro carro melhor, e fui indo, aquela luta, aquele esforço. Eu estou te falando isso, meu irmão, porque Deus permite situações nas nossas vidas, para que a gente possa crescer, se reinventar. Mas lembre-se que eu disse no começo: Deus permite,
para que eu possa crescer, para que eu possa ir para frente. Por quê? Porque o pior ele já passou na cruz. Ele me libertou do pecado. E nessa transição, eu era escravo do pecado, agora eu não sou mais. Agora eu sou servo de um Deus vivo e altíssimo. Eu tenho relacionamento com Ele. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. Algumas dicas para você enfrentar esses momentos de transição. Um texto bíblico interessante nos ensina que a gente tem que atentar para quem está do nosso lado. E no momento de dificuldade, aproximam-se pessoas de nós, perto de nós, às vezes até pessoas que estão conosco, às vezes familiares, às vezes amigos, que em vez de te ajudar, ele vem, você está com a corda no pescoço, em cima do banquinho assim, em vez de ele te ajudar a levantar para você sair, não, ele dá um chute no banquinho para você morrer logo, né? E é interessante que em Provérbios 25:19 diz que como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. O que Salomão quis dizer com isso? Eu não dependo da confiança nas pessoas, que as pessoas falham. As pessoas falham. Eu tenho que aprender, e isso que aquele povo não entendeu, a confiar em Deus. Porque Deus está comigo todo o tempo. Mateus 28:20, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus anda comigo, Deus está comigo. Então, se eu creio que Ele está comigo, se eu sei, como Paulo falou à igreja de Roma, eu sei que Deus age em todas as coisas, situações que acontecem assim, do acaso, do nada. Porque tem situações que nós criamos, nós cometemos erros, e aí a gente depois paga por esses erros. Mas essas situações que acontecem nas nossas vidas, eu vejo Deus agindo, Deus permitindo. Para quê? Para eu crescer, para eu aprender, para eu viver uma vida melhor. Então eu tenho que aprender a confiar em Deus. A grande sacada de hoje aqui, para mim e para você, é que a gente tem que aprender a confiar em Deus, depender de Deus. Que pode faltar no mercado isso, pode faltar no mercado aquilo, como no passado um dos profetas escreveu: pode faltar vaca no curral, pode faltar isso, pode faltar aquilo, mas ainda assim eu vou confiar e depender no meu Deus. Nesse processo de dificuldade, de transição, Deus está por trás agindo, Deus está por trás suprindo. Esse é o nosso Deus. Então eu não confio, não tem essa de confiar o irmão prometeu que vai fazer. Eu já sofri com isso no passado. O cara prometeu que ia me ajudar, e no fim, isso aconteceu comigo quando eu fui comprar minha casa. Uma pessoa de uma igreja, ele me disse, 1 ano antes: pastor, o dia que você for comprar a tua casa, conta comigo, pode contar comigo, porque te ajudo, precisa da entrada lá, eu te ajudo. Cara, legal, glória a Deus, estou procurando casa. 1 ano depois eu consegui a casa, fechei o negócio. Aí eu fui e falei com ele: irmão, tudo bem? Como é que você está? Lembra que você me ofereceu assim, assado e tal? Inclusive não é nem muito, hoje é 15 mil reais. Aí para você é dinheiro de pinga, como diriam lá no interior, né? E aí ele chegou e falou: irmão, seguinte, pastor, é que... Aí começou com é que. Eu falei: entendi, irmão, chega de aqui. Aí eu falei: e agora? Eu fiz o negócio. O que eu fiz? Dobrei o joelho e falei: Senhor, a gente veio nessa transição, morava de aluguel, estamos saindo do aluguel, arrumou a casa, surgiu a casa, preço bom, negócio bom, financiamento no banco, o senhor abriu as portas, em menos de 1 mês saiu o financiamento, está tudo aprovado, e agora? Aí eu vim trabalhar aqui no escritório, na hora do almoço eu fui para casa, lembrei de uma irmã aqui da igreja, na época aqui da igreja, e liguei para ela e falei: irmã, será que o seu marido, que não é cristão, ajudaria? Pastor, eu vou falar com ele. Aí naquela noite tinha culto, eu vim para o culto, ali na porta, ele a trouxe, e ele: pastor, vem cá. Ela falou para mim: você está precisando de 15 pau aí e tal, comprar uma casa. Eu falei: é verdade, só que é o seguinte, eu não sei quando eu vou pagar.
Tudo bem, passa para ela o número da conta. Já estou falando, não sei quando eu vou pagar. Não tem problema não, te arrumo. Amanhã eu já transfiro para a tua conta. Glória a Deus. Enfim, o resto da história, quem é da igreja aqui já sabe que eu não estou aqui para contar a história minha, né? Mas em tempos de grandes lutas, segunda dica que eu te dou hoje, exercite a tua fé. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Diga para ela assim, então exercite a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que... Então eu creio que Deus existe, é por isso que eu me aproximo dele, é por isso que eu dependo dele. Na Bíblia, na linguagem de hoje, esse texto ficou assim, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O salmista Davi escreveu no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho, primeiro passo, entrega o teu caminho. Poxa, mas entrega o teu caminho. Entregar o caminho é confiar, é uma transição. Eu estava caminhando aqui, aí eu fiz uma transição. Opa, agora eu vou para cá. Encontrei Jesus, o que eu vou fazer? Entregar meu caminho para Ele. Aí agora é só entregar? Não, agora eu vou confiar. E não é fácil, mas eu tenho que confiar. E depois, eu entreguei o caminho, confiei. Deus começa a agir, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Estou acabando aqui. Terceiro, não tenha medo. Medo é um sentimento que limita muito as pessoas. No passado eu já senti muito medo. Medo de dificuldades, das lutas. Medo, senti muito medo. Eu me lembro que uma vez, acho que eu já falei sobre isso aqui no passado, eu perdi o emprego no banco, no Bradesco. E passei um momento difícil, meu filho tinha acabado de nascer. E perdi o emprego, uma bobagem, perdi o emprego. Por causa de uma outra pessoa, perdi o emprego. E fiquei 3 meses, o dinheiro que eu recebi, comprei um Fusca meia nada e o resto paguei umas contas. E aí, eu pagava aluguel, como é que eu vou fazer? Estou desempregado, e agora? Eu me lembro que eu estava uma vez, recebi um casal de amigos que vieram no interior e trouxeram um outro casal de amigos com eles, eu nem conhecia, eram amigos deles. E eles vieram para São Paulo e foram visitar a gente. E eu estava lá, sentado na cadeira de casa, e olhando para eles, e falando da situação, aquela situação, e comecei, a situação está difícil, parecia os escravos que saíram do Egito. A situação está difícil, eu estou aqui, meu amigo, quase que eu faço que nem... aquela viúva de Sarepta lá, eu vou comer essa última refeição, eu vou morrer, porque não tem mais nada, a coisa está difícil, e meu Deus, o que eu faço? O rapaz que estava com esse meu amigo, ele ficou tão, assim, por causa de misericórdia, dó daquela situação, que ele falou assim, eu posso sair um pouquinho? Ele saiu, ele foi na padaria, ele comprou leite, comprou pão, comprou coisa, e trouxe pão doce, pão salgado, leite, eu vou aqui ajudar, irmão. Nossa, quando eu vi aquilo, eu fiquei até com vergonha. A situação não estava tão ruim assim, não é que não tinha coisa para comer. Mas a mente da gente é uma droga, né? Aquilo foi assim, na minha cara. A partir daquele dia, eles foram embora, agradeci a Deus por que trouxeram, mas eu orei e falei, Senhor, eu vou depender e confiar do Senhor. Na outra semana apareceu uma pessoa e me ofereceu um emprego. Eu morava em Osasco, era em Interlagos, mas eu fui. E vocês que já são da mais velha da igreja sabem dessa história. Aquele dia, aquela atitude daquele rapaz mudou a minha mente. Falei, opa, espera um pouquinho. Eu estou reclamando que eu tinha um emprego, agora não tenho mais. Espera um pouquinho, eu tenho um Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço e penso. Para com isso.
quando a gente perde o medo é bom para determinadas coisas. Eu encerro falando sobre isso, mas quando a gente perde o medo, a gente passa essa transição, a gente vai para frente. Isso aconteceu na vida de Pedro. Em Mateus 14, 28, quando Jesus aparece, e os discípulos no meio do mar, de noite, num barco, eles veem aquele fantasma, um fantasma, e Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus fala: venha. Aí Pedro saiu do barco, olhando para Jesus, ele foi. Momento de transição maravilhoso, né? De fé. O cara está no barco, aí ele sai daquele madeira, pisa na água e anda. Ô Jesus, estou chegando. Jesus, estou chegando. Chega perto de Jesus e fala: ô Jesus, tudo bem? Espera um pouquinho. Humano andando em cima da água? Não pode, isso é impossível. Tipo. Aí Jesus dá a mão e fala: vem cá. Porque Jesus é assim, né? Ele está sempre do nosso lado para estender a mão e falar: vem cá, estou contigo. A gente tem que perder o medo para algumas coisas. Muita gente hoje vive uma vida limitada porque ainda tem medo. Ele não viveu essa transição. Ele não saiu do medo para a confiança plena em Deus. Ele sabe que Deus supre. Ele crê que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Amém? Para você ficar em pé, quero ler o último texto aqui no telão. Quando o povo de Israel estava vivendo momentos difíceis, aquela história de povo, né? Se afasta de Deus, fala contra Deus, se afasta de Deus. Ele não vive essa transição de desconfiança, de não conhecer, para conhecer e para confiar. O povo oscila muito. E é por isso que na igreja tem muita gente que está firme e de repente para. Está firme, para. Quando para, desiste. Essas pessoas não entenderam essa transição. A gente está no momento de transição. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça. A gente está caminhando para os céus. A gente está caminhando para os céus. Aqui é passagem. Eu não posso me prender às coisas da terra. Eu não posso ter uma mente tão humana, assim, tão finita, que eu me apego a carro, casa, dinheiro, mulheres, homens, e aí eu esqueço da vida maior que Deus tem. Não posso me esquecer da vida maior, porque essa vida passa. A Bíblia diz que você chegou nos 70, 77, aliás, hoje eu ouvi no rádio que no Brasil a expectativa de vida hoje é 77 anos. E um senhor que falou isso tinha 77 anos e 5 meses. Aí ele disse: eu já estou no lucro, já passei 5 meses, né? Essa é a expectativa para o Brasil hoje. Quer dizer, se você conseguir chegar a viver 77 anos, ainda assim 77 anos não são comparados com a eternidade na presença de Deus. Mas a gente tem essa mente tão ligada a essas coisas, que a gente olha para as coisas e se afasta de Deus, e enfraquece, e a gente não vive essa transição, como diz a Bíblia, de viver de glória em glória, de crescer, de deixar Deus agir, de confiar na mão do Senhor, de saber que eu não preciso fazer falcatrua para ganhar dinheiro, que eu não preciso enganar ninguém, que eu não preciso roubar. Ao contrário, eu tenho um Deus que supre, um Deus que abençoa, um Deus que faz assim, que pisca o olho e o milagre acontece. Ou seja, Isaías falando para o povo, na época, Isaías 43, 2, ele disse, Deus falando através dele: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. 3, o Santo de Israel, o seu Salvador, sou eu, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. E esse Deus está conosco aqui nesta noite. Portanto, se você crê mesmo em Deus, eu te pergunto de novo: você ama mesmo a Deus? Se você ama, levanta a sua mão bem alta e diga assim: eu amo.
Ótimo. Porque esse negócio de eu amo, não. Eu amo. Bom, se eu amo, eu sei que em todas as coisas Deus age. E Ele está agindo aqui hoje, na minha e na tua vida. Por isso que eu entrego o caminho para Ele. Por isso que eu confio nele, porque eu sei que Ele vai agir. Ele é Deus. Os outros podem me deixar na mão, Deus não. Deus age. E se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tinha essa palavra para mim e para você. Estamos passando por momentos de transições. Meu irmão estava passando um momento de transição. Se talvez você está com uma dificuldade e você fala, poxa, por que Deus está permitindo isso? Não é o diabo, não, né? O diabo está querendo tirar meu trabalho, aquele desgraçado que ele mandou um satanás lá no trabalho. O cara fica me importunando o dia todo, meu Deus do céu, manda fogo no desgraçado. Não fala isso. Por que Deus está permitindo isso? Porque Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu aprenda com isso, para depois saber lidar com situações. Haverão pessoas que eu vou encontrar, que virão a Cristo através de mim, e essas pessoas vão encontrar em mim alguém que já passou por isso e sabe como sair dessa, confiando em Deus, permitindo Deus agir. Amém? Crê tu nesta palavra? Amém. Fecha os teus olhos por um instante.